Unidade 4. Sucessão testamentária. Do testamento em geral. A sucessão testamentária, que se processa de acordo de vontade do falecido, é regida por princípios fundamentais estabelecidos no Código Civil. Corresponde ao artigo 1857 a 1859 e formam o alicerce dessa modalidade de sucessão, definindo a capacidade de testar, a natureza do ato e suas limitações. O artigo 1857, ele dispõe que toda pessoa capaz, ela pode dispor por testamento da totalidade de seus bens ou de parte deles para depois da sua morte. A legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento. São válidas as disposições testamentárias de caráter não patrimonial, ainda que o testador somente as tenha limitado. Esse artigo, ele define dois conceitos chaves: a capacidade testamentária ativa e a liberdade de dispor dos bens. A capacidade testamentária ativa, ela é a aptidão para fazer um testamento. A regra geral é que toda pessoa civilmente capaz, ou seja, maior de 16 anos, ela pode testar. Liberdade de dispor dos bens consiste em o testador pode decidir sobre o destino do seu patrimônio. No entanto, essa limitação ela é crucial, já discutida em outros tópicos anteriores, que seria a legítima dos herdeiros necessários, descendentes, ascendentes e o cônjuge. Ela é intocável. Essa legítima ela se torna intocável, de acordo com o artigo 1857. O testador ele só pode dispor da metade do seu patrimônio, reservando a outra metade para os herdeiros. Já o artigo 1858, ele dispõe que o testamento é ato personalíssimo, podendo ser mudado a qualquer tempo. Esse ato personalíssimo, ele significa que o testamento ele só pode ser feito pelo próprio testador. Ele não pode ser feito por procurador, representante legal ou outra pessoa em nome de outrem. A manifestação de vontade ela é intransferível. O testador ele também tem o direito de revogar seu testamento a qualquer tempo, independentemente do que tenha sido declarado em testamentos anteriores. Essa característica ela garante que a vontade manifesta seja a mais atual possível até o momento da morte. Quanto à impugnação do testamento, ela está disposta no artigo 1859 do Código Civil. Extingue-se em 5 anos o direito de impugnar a validade do testamento, contado o prazo da data de seu registro. A capacidade de testar, ela também chamada de capacidade testamentária ativa, é um dos requisitos mais importantes para a validade de um testamento. O Código Civil, no artigo 1860 e 1861, estabelece as condições que uma pessoa deve preencher para que a sua manifestação de vontade seja juridicamente válida. Essas condições para que a pessoa possa testar, elas já estão dispostas no artigo 1860. O artigo 1860, ele dispõe que, além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento. Podem testar os maiores de 16 anos. Então, esse artigo ele dispõe sobre a regra geral, né? E as exceções são as seguintes: menores de 16 anos e falta de discernimento, incapacidade de exprimir a sua vontade. Né? Quanto ao menores de 16 anos, pela regra geral do Código Civil, são absolutamente incapazes e, portanto, não podem testar. Falta de discernimento, a lei proíbe que testem aqueles que no momento do ato não tenham pleno discernimento de suas ações. Isso inclui pessoas em estado de embriaguez, sob efeito de drogas ou com doenças que afetem o juízo, como a demência avançada. O testamento também é uma declaração de vontade. Se a pessoa, por qualquer motivo, uma enfermidade grave ou um coma, etc., não consegue se comunicar, expressar sua vontade de forma inequívoca, ela também está impedida de testar.
O momento da avaliação, ele está contido no artigo 1861. A incapacidade superveniente do testador não invalida o testamento. Nem o testamento do incapaz se valida com a superveniência da capacidade. Ou seja, este artigo estabelece um princípio fundamental. A validade do testamento ela é determinada pela capacidade do testador, no momento em que o ato é feito. As consequências disso são duas: incapacidade superveniente, superveniência da incapacidade. Se uma pessoa capaz faz um testamento e posteriormente se torna incapaz por uma doença, por exemplo, o testamento continua válido. A incapacidade posterior não afeta o ato já realizado. Agora, se uma pessoa incapaz, por falta de discernimento, faz um testamento e depois recupera sua capacidade, o testamento feito quando ela estava incapaz continua sendo inválido. O ato nulo, ele não se convalida. O princípio é vital para garantir, este princípio é vital para garantir essa segurança jurídica, pois a validade do testamento, ela não pode ficar à mercê de condições futuras do testador. A única coisa que importa é o estado da sua mente e sua capacidade de expressar a vontade no exato instante que o testamento é lavrado. Em suma, a capacidade para testar é uma combinação de capacidade legal e capacidade mental. Ambos os requisitos devem estar no momento da realização do testamento, e qualquer alteração posterior na capacidade do testador não afeta a validade do ato. As formas ordinárias do testamento. Essas formas ordinárias, elas garantem que a vontade do testador seja expressa e documentada de maneira segura, com diferentes níveis de formalidade e sigilo. As três modalidades ordinárias são testamento público, o cerrado e o particular. O público, ele está disposto no artigo 1864 a 1867, e ele possui determinados requisitos, e é a forma mais segura de se testar. Quais são esses requisitos? Lavrado por tabelião ou seu substituto legal no livro de notas, escrito de acordo com as declarações do testador, na presença de duas testemunhas. O testador, ele dita suas disposições ou apresenta suas notas ao tabelião, lido em voz alta pelo tabelião, ao testador e às testemunhas e assinado por todos. A principal vantagem desse testamento público é a segurança. O documento fica arquivado no cartório, não podendo ser perdido, adulterado ou extraviado. As desvantagens: é uma forma mais cara e menos sigilosa. Vamos falar agora sobre o testamento cerrado. Ele está disposto no artigo 1868 a 1875 do Código Civil. O testamento cerrado, ele também é conhecido como testamento secreto ou místico. É uma opção para quem deseja manter o conteúdo de suas disposições em sigilo. Não pode dispor de seus bens em testamento cerrado quem não saiba ou não possa ler. Quais são os requisitos desse testamento cerrado? O testador, ele descreve ou manda escrever o testamento e entrega ao tabelião. O tabelião, ele aprova o testamento na presença de duas testemunhas, lavrando o auto de aprovação. O auto de aprovação é escrito na mesma folha do testamento e, após a aprovação, o tabelião costura e lacra o documento. Quanto à abertura desse testamento, após a morte do testador, o testamento cerrado só pode ser aberto pelo juiz, que verificará se houve violação do lacre. Se o lacre estiver violado, o testamento é considerado revogado. Quais são as vantagens desse tipo de testamento? A principal vantagem é apenas que o testador conhece o conteúdo do documento. Apenas ele conhece esse conteúdo, ninguém mais. Desvantagens: o testamento cerrado é frágil. Se o documento for perdido ou o lacre for violado antes de sua abertura judicial, ele não terá validade. Por último, vamos ter o testamento particular, que ele está disposto no artigo 1876 a 1880.
O testamento particular é a modalidade menos formal e mais acessível, pois não exige a intervenção de um tabelião. Ele pode ser escrito por qualquer pessoa e de qualquer idioma, e em qualquer idioma. Os requisitos são: escrito e assinado pelo próprio testador com leitura para 3 testemunhas, pode ser escrito de próprio punho ou processo mecânico datilografado. Se escrito de próprio punho, não pode conter rasuras e espaços em brancos. Se escrito mecanicamente, não pode haver rasuras ou assinaturas em branco. Esses requisitos eles estão dispostos no artigo 1876 do Código Civil. A revogação por falta de testemunhas. O artigo 1878, seu parágrafo único, ele fala que, se as testemunhas não puderem ser localizadas ou falecerem, a lei permite que o juiz, a seu critério, confirme o testamento se houver prova suficiente para a autenticidade. Após a morte do testador, o testamento ele precisa ser confirmado em juízo, com a oitiva de pelo menos três testemunhas que confirmem a sua autenticidade. Quais são as vantagens desse testamento? Ele é uma forma mais simples e barata de testar, podendo ser feita a qualquer momento. E as desvantagens é que ele é mais inseguro, pois é um documento facilmente perdido ou adulterado, e sua validade depende da confirmação judicial por meio de testemunhas. Se as testemunhas falecerem ou não se lembrarem dos fatos, a validade do testamento pode ser comprometida. Temos também outras modalidades de testamentos contidas no Código Civil, que são os testamentos especiais, que são o marítimo, o aeronáutico e o militar. Esses testamentos são manifestações de última vontade que se justificam por situações de urgência e de perigo, onde a pessoa não pode recorrer às formas ordinárias, como é o público, o cerrado e o particular. O testamento marítimo está contido no artigo 1888 a 1892 do Código Civil. É a modalidade especial feita a bordo de navios, seja de guerras ou mercantes, em viagem e alto mar. Ele é destinado a pessoas que se encontram em situações de perigo e não podem desembarcar para fazer um testamento ordinário. O artigo 1888, ele determina requisitos para esse tipo de testamento. Ele deve ser feito perante comandante, ou na sua ausência, escrivão, médico de bordo ou alguém arrogo. O ato deve ser presenciado por 2 testemunhas e lavrado no diário a bordo. A lei permite que ele seja feito nas formas pública ou cerrada. Duplicata. O testamento deve ser feito em 2 vias, para que uma seja entregue às autoridades marítimas na primeira escala do navio. Esse tipo de testamento tem uma principal característica, que ele é temporário. Ele caduca. O testamento marítimo, ele caducará se o testador não morrer na viagem e não retornar ao seu domicílio ou a um lugar onde possa fazer um testamento ordinário em um prazo de 90 dias a partir do desembarque. Quanto ao testamento aeronáutico, artigo 1889 e 1892, ele também é feito a bordo de aeronaves. E eu peço que vocês verifiquem a plataforma para que façam os exercícios que acompanham as unidades. Até a próxima unidade.